Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao primeiro congresso online Lembra-te, com o tema de 1888, a Canaã Celestial. E Carol, qual o motivo desse congresso? Olha, Valtinho, é porque tudo temos a temer quanto ao futuro, ao nos esquecermos da nossa história passada. Nós procuramos resumir em uma frase o motivo e o porquê deste congresso. Antes de mais nada, eu quero pedir para que você pare e você compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer o link da nossa transmissão, o link da nossa mensagem. Você, dentro do seu círculo de influência, dos seus amigos, dos seus familiares, compartilhe essas mensagens que foram preparadas com muito estudo, com muito carinho e com muita oração. E nós temos certeza de que essas mensagens podem trazer grande reavivamento espiritual àqueles que a receberem. Então, pause um pouquinho e compartilhe com o seu círculo de influência essas mensagens. Amém, é isso mesmo. E agora nós vamos ter o privilégio de ouvir um lindo hino. É o hino tema deste congresso, é Viver a Fé de Jesus. Viver a fé de Jesus é nossa esperança aqui. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede renascer, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça, sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça, sim, eu salvo sou. Viver a vida de Jesus é a promessa que Ele fez. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é sem igual, concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede seu poder, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça, sim, eu
justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça, sim, eu salvo sou. Bilhões de dólares gastos com recursos eletrônicos e gráficos nunca iluminarão a Terra com a glória de Deus. O que nós precisamos, o que nós mais necessitamos é de ouvir esta mensagem, de entender esta mensagem e de viver esta mensagem pela graça do Senhor Jesus Cristo. A partir então deste congresso, a pergunta não será mais sobre o que aconteceu no passado, o que fizeram com a mensagem, mas a pergunta será o que nós vamos fazer com a mensagem, o que você vai fazer com essa luz. E é muito interessante e até importante nós notarmos que nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, dois tipos de reações diferentes do povo quando eles ouvem a sua própria história, não é mesmo, Valtinho? Exatamente. No livro de Atos, no capítulo 2, no discurso de Pedro, Pedro está falando a respeito de uma história de rejeição, uma história de morte em que a nação de Israel havia matado o Messias. Em determinado momento, nesse discurso, nesse sermão, ele fala a respeito do rei Davi e do descendente de Davi, aplicando a Jesus como este descendente e informando aqueles que ali ouviam que este Cristo havia ressuscitado de dentre os mortos e agora estava com o Pai assentado em seu trono. E no capítulo 2, no verso 37, nós lemos o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então no verso 38, Pedro nos dá a resposta: arrependei-vos. No mesmo livro, no capítulo 7 do livro de Atos, nós temos o discurso de Estevão. Estevão ali está retratando toda a história de Israel, desde Abraão, e ele culmina esta história na rejeição do Messias. E no verso 54, a Bíblia nos diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então a questão é, nós vamos aceitar a nossa história ou nós apedrejaremos Estevãos? Que Deus nos ajude, que Ele envie o seu Santo Espírito para que nos ajude a entendermos e a vivermos esta tão preciosa mensagem. Nossa primeira palestrante é a irmã Caroline Formighieri. A Caroline é casada com o Fábio Humberto, mãe do Giovanni e da Laura. Há 4 anos eles moram no campo e possuem um ministério familiar, o Ministério Lembra-te. A Caroline trará a nossa primeira mensagem. Queridos amigos e irmãos em Cristo, nós queremos saudar a todos que estão assistindo com aquilo que existe de mais precioso neste mundo, com a graça que é capaz de transformar completamente os nossos corações e com a paz, que é a reconciliação com Deus. Bem, antes de nós entrarmos no assunto da mensagem de hoje, gostaria de declarar que nós mantemos firme convicção de que Deus confiou aos adventistas do 7º dia sua última mensagem de abundante graça para a humanidade. E essa mensagem serve para resolver o problema da humanidade. Qual é o problema da humanidade? É o pecado. E essa superabundante graça serve para tirar o pecado de todo aquele que crê ser isso possível. Transforma pecadores em seres justos de verdade e vindica o sacrifício de Cristo. Nós já sabemos que não pode entrar no reino do céu coisa alguma contaminada, nem aquele que pratica abominação e mentira. Nós sabemos disso. Ainda também gostaríamos de dizer que nós cremos que o Salvador tem um imenso anseio de que seu povo prepare o caminho para o seu retorno.
E a mensagem que o Senhor enviou a este povo, aos adventistas do sétimo dia, para anunciar ao mundo, a mensagem que ele enviou lá em 1888, tinha exatamente o poder de completar sua obra de graça nos corações humanos, de modo a que o grande conflito fosse trazido a um fim. Mas, meus irmãos, algo saiu errado um século atrás. O plano do Senhor foi, de certa forma, frustrado e atrasado. O que aconteceu? Por que essa longa demora? As luzes do farol de um século atrás foram diminuindo de intensidade e, em muitos casos, se extinguiram e até desapareceram. E sorrateiramente, pouco a pouco, alguns enganos e heresias começaram a se misturar aos pilares do adventismo. Nosso povo não abandonou verbalmente a confiança na segunda vinda de Cristo. Mas essa espera, essa expectação do seu próximo, iminente retorno, isso sim se enfraqueceu. Muitos estão como que desorientados e confusos. O mundo tem tantas atrações, tantas modas, tantos divertimentos, conforto, parece que tudo chama para o egocentrismo. Mesmo em algumas comunidades adventistas do sétimo dia, muito iluminadas, com uma rica herança histórica, vocês sabiam que o divórcio tem se tornado uma epidemia? Você sabia que o beber socialmente tem sido um problema em nossos colégios, nossas universidades e, eu lamento dizer, em muitos de nossos lares também? Existem tantos apelos nesse mundo para a satisfação do apetite de todos os lados. E muitos cedem. E hoje cresce assustadoramente o número de adventistas que bebem café, por exemplo. Ou cerveja sem álcool. Parece que nós queremos ficar tão parecidos com as pessoas do mundo. Parece que a nossa música também tem que ser tão parecida. A forma como nós nos vestimos parece que também tem que ser tão parecida. Às vezes realmente não tem diferença nenhuma. Você sabia que a maioria dos adventistas não entendem muito bem o que é o dia da expiação celestial? E o que esse dia da expiação tem a ver com a nossa singular obrigação a respeito da temperança e domínio próprio? É verdade. Meus irmãos, eu acho impressionante como que numa época em que dizemos ter muito conhecimento, nós como um povo, geralmente, ainda temos somente um pálido, um vago conceito do que é que Cristo está fazendo por nós como sumo sacerdote nesse dia de expiação final. E também, muitas vezes, nós temos pouca simpatia com os objetivos de Jesus nesses últimos dias. E aquilo que nós não compreendemos, meus irmãos, nós não podemos nem comunicar aos outros. Note isso, uma série de artigos na Revista Adventista Americana de junho de 1986 reconhece um fenômeno. Jovens adventistas estavam saindo da igreja para se unir a igrejas observadoras do domingo. Meus irmãos, o que está acontecendo? Porque a cada semana surgem novos ministérios independentes. Por que tanta diferença de opinião? Por que tanta divisão nas igrejas? Por que tantos escândalos financeiros, morais? Por que tantas heresias até grosseiras em nossas fileiras? E nós não gostamos de críticos e acusadores. Mas por que é que nós continuamos dando conteúdo de sobra a esses críticos com as nossas abominações? Muitos mesmo começam até a se perguntar se a igreja adventista está destinada a se tornar alguma coisa de Babilônia. E outros tantos chegaram literalmente à conclusão de que a igreja realmente caiu, não tem mais jeito. Mas a mensagem mais preciosa que o Senhor enviou ao seu povo quase um século atrás contém exatamente o início da solução de todos estes problemas. Foi uma mensagem de graça superabundante. É como se fosse assim: onde tem abundância de pecado, tem abundância de graça para retirar esse pecado. Onde tem abundância de heresia, tem abundância também de graça para resolver essas heresias. Onde abundou o mundanismo, a apostasia, também tem uma abundância de graça capaz de reverter qualquer apostasia. Nós precisamos, no entanto, ter consciência de que essas nossas
perplexidades que só crescem, essa nossa situação, a monidão, o mundanismo, meus irmãos, são resultado direto, é uma colheita mesmo. Se você planta um tipo de semente, há de colher aquilo que plantou. E nós estamos nessa situação por causa da descrença passada e atual da mensagem de 1888. E meus irmãos, quando a verdade é recusada, acontece algo terrível. O erro sempre entra para preencher o vácuo. Mas nenhum problema é grande demais que não possa ser remediado mediante o arrependimento. E nós precisamos conhecer a história completa de como temos confrontado a Cristo. E isso já tem durado mais de um século. Vocês sabiam que a irmã White, frequentemente, ela fez comparativos com o que fizemos em 1888 ao que os judeus fizeram rejeitando a Cristo 2000 anos atrás? E este congresso que você está assistindo, começou a assistir hoje, vai revelar o que é que nós temos feito como povo com a mensagem mais preciosa enviada pelo próprio Deus. Nós vamos analisar algumas cartas, alguns manuscritos e muitas declarações também publicadas. E nós devemos permitir que o registro que existe fale francamente, sem inibição. Porque quando a verdade for compreendida por você e por mim, pelo povo de Deus, então, pelo amor de Deus, que façamos o favor de declarar essa verdade de maneira fiel, de maneira clara. Porque aí sim, nós vamos nos arrepender e nos converter. E então, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, haverá um povo preparado para a vinda do Senhor. A mensagem de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, a minha, você, não vai falhar. Tem falhado até agora. Mas conhecendo a nossa história, a mensagem não vai falhar. Mas para todo aquele que ouvir, para todo aquele que atender ao conselho da testemunha verdadeira, aí sim a mensagem traz cura e restauração. E sabe que a irmã White, ela sempre teve confiança de algo em relação a uma denominação. Veja esta carta escrita por seu filho um pouco antes do falecimento da irmã White. Contei à senhora Lida Scott como mamãe considerava a experiência da igreja remanescente e de como ensinava positivamente que Deus não permitiria que esta denominação apostatasse tão completamente a ponto de levantar-se outra igreja. Essa declaração é impressionante, porque ela deixa ali implícito que haveria uma apostasia muito séria, mas que o Senhor não permitiria que se tornasse total. E até sua morte, ela abrigou a convicção de que o arrependimento denominacional por fim se daria, por fim aconteceria. E quem é que não deseja plena reconciliação e harmonia com o Senhor Jesus? Pois a chave para isso acontecer está justamente na nossa história e na mensagem de 1888. A grande expiação final vai se tornar uma realidade. Nós lemos em Zacarias que haverá uma fonte aberta à casa de Davi. E isso está fazendo referência à liderança da igreja. E também há uma fonte aberta aos habitantes de Jerusalém, à igreja organizada, a mim e a você. E para que essa fonte aberta? Para a purificação do pecado e da impureza. Alguns, ou talvez muitos, vão acabar por desprezar e rejeitar essa fonte da qual falou Zacarias. Mas, meus irmãos, eu prefiro crer que o cerne do seu coração, que o cerne do coração do povo de Deus é honesto. E quando ouvirem a verdade, conhecerem a verdade, vão responder o que está escrito em Salmo 110, verso 3. O teu povo estará disposto no dia do teu poder. Eu creio que muitos de nós ainda vão perceber e vão receber verdades que agora são muito pouco, são palidamente compreendidas. Mesmo com oposição dentro da própria estrutura eclesiástica, a consciência adventista ainda vai reconhecer o testemunho da irmã White sobre 1888 e vai entender esse testemunho como uma genuína manifestação do espírito de profecia, como sendo de fato o testemunho de Jesus. Vocês sabem, meus irmãos, que em seu impacto sobre corações honestos, a verdade é invencível. E a nossa oração é para que o seu coração e o meu também sejam corações honestos. Nós estamos aguardando, sabe aquele outro anjo que desce do céu com grande autoridade e a terra se ilumina com a sua glória?
Nós estamos aguardando isso acontecer. E eu acho interessante porque em 1885 a irmã White disse o seguinte: quando o poder divino for combinado com o esforço humano, a obra se espalhará como o fogo se espalha na palha. E sabe que nós temos até uma comprovação na história, na época da Reforma Protestante. Veja só, a verdade, proclamada com tanta energia e segurança, espalhou-se como fogo na palha. Nenhum esforço poderia impedir seu progresso. E a irmã White disse que a mensagem de 1888 servia para preparar um povo para subsistir ou suportar o dia de Deus. Servia para combinar eu e você com o poder divino. Sendo que isso é verdade, já confirmada e comprovada pela nossa história, meus irmãos, o que é que nós estamos fazendo aqui ainda? Por que em 1888 aqueles que ouviram essa mensagem não ficaram prontos? E por que a mensagem não se espalhou como fogo se espalha na palha? Será que nós precisamos de mais de um século para um fogo se espalhar sobre a palha? Alguma coisa aconteceu. Se era plano do Senhor que a mensagem de 1888 fosse o começo da obra daquele outro anjo, fosse o começo da chuva serôdia e o alto clamor, meus irmãos, poderia existir algo mais importante do que buscar a verdade completa a esse respeito? Por que então examinar nosso passado adventista? Bom, primeiro, porque o movimento adventista até agora não fez aquele progresso compatível com a sua missão profética. Tem havido progresso, tem havido crescimento, mas não do modo que a Bíblia disse que deve acontecer. Os 3 anjos de Apocalipse 14 ainda não soltaram os ventos, não agitaram o mundo. Bilhões ainda conhecem muito pouco ou quase nada sobre essa mensagem de vida ou morte. E o 4º anjo de Apocalipse 18 não iluminou a terra com a glória da sua mensagem. Os planos de Deus parece que estão como que pausados, sabe? Aqueles planos que nós lemos assim: e os últimos acontecimentos serão rápidos. E a longa demora tem nos deixado perplexos, confusos, e, meus irmãos, já está ficando vergonhoso para nós. Por que nós não cumprimos nosso dever? Quando cumpriremos? E dizer que Deus vai fazer algo, que Deus vai agir e que Ele vai fazer o que é necessário ser feito, é lançar uma sombra sobre seu próprio caráter. Porque se Ele já poderia ter agido, se Ele já poderia ter feito algo de qualquer forma, de qualquer jeito, e ter dado um fim a toda essa miséria deste mundo, e Ele não o fez, então nós fazemos dele culpado. Por que Ele não fez aquilo que por fim Ele vai fazer mesmo, de qualquer forma? Não ousaríamos acusar a Deus de negligência, ousaríamos? Nós sabemos que Ele tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito e que Ele tem estado pronto para conduzir o plano da salvação a um final. E já faz tempo que Ele está tentando fazer isso. A cruz demonstra total dedicação de Deus ao problema nosso do ser humano. E um amor como esse, meus irmãos, nega qualquer possibilidade de indiferença, de negligência da parte de Deus para com a nossa situação e nosso sofrimento. E ainda assim, bilhões quase nada sabem a respeito da sua mensagem de graça, da sua mensagem de amor que tira o pecado de todo aquele que nele crê. Será que essas pessoas que nada sabem devem ficar sem saber, sem jamais conhecer, sem jamais ter a oportunidade de apreciar o preço da redenção que Cristo pagou? E mais, sem se beneficiar de sua obra sacerdotal que está acontecendo, que está em andamento agora mesmo, mas, meus irmãos, muito em breve vai terminar para sempre? Essas perguntas precisam de respostas. Qual é a razão para o atraso? Como remover essa dificuldade? Como desobstruir o caminho? Sabe que na maior parte deste último século, nós estamos buscando respostas e soluções em programas, projetos, costumes, estratégias evangelísticas. Se tão somente um poder sobrenatural pudesse vir sobre nós, para nós cumprirmos a nossa missão, aí sim o movimento adventista seria vindicado. E seu longamente esperado triunfo se concretizaria. E então não haveria necessidade de reestudar a nossa história.
Mas o que a gente sabe é que Deus não pode levar para si ou utilizar para dar o alto clamor um povo morno. Ele não pode chamar de meu povo um povo egoísta, orgulhoso, mundano e pecador. Não pode. Ele não pode nos usar como instrumentos enquanto houver uma ruga sequer. Ele pode utilizar para pregar a última mensagem maridos que são grosseiros com as esposas? Diz a Bíblia, meus irmãos, que a oração de maridos assim não será nem ouvida. E ele pode utilizar pessoas do seu povo que são viciadas em pornografia? Não. Ele pode levar para o céu mulheres briguentas, vaidosas, sensuais? Não. Pode utilizar mães, pais e pessoas que são impacientes e irritados? Não. E filhos desobedientes? Também não. E pessoas que são fofoqueiras? Não. E mentes que pensam o mal, que maquinam o mal, que suspeitam o mal, pode utilizar como instrumentos agora nesses últimos dias? Não. E jovens, crianças que são viciados, filmes, em jogos, em alimentos que são prejudiciais? Jamais. Isso anularia toda a insistência de Deus de mais de um século para que seu povo siga os princípios que ele mesmo inspirou através de uma mensageira. Levar ou utilizar como instrumento um povo assim é a mesma coisa que Deus admitir que ele não consegue, ele não pode, que ele foi derrotado. Eu espero que tenha ficado claro o porquê de nós estudarmos a nossa história. Porque sabe, irmãos, por razões bíblicas, nós, os adventistas do sétimo dia, nós cremos na ressurreição. E nós não podemos concordar com os nossos irmãos das outras religiões que creem que os salvos vão para a sua recompensa logo após a morte. Porque as Escrituras ensinam que os salvos dormem em Jesus até que a primeira ressurreição ocorra. Mas essa esperança, essa primeira ressurreição, não se cumpre até a volta de Jesus. Fica claro que essa crença adventista bíblica não combina com as teorias populares de justificação pela fé. Porque se a alma humana é por natureza imortal e os salvos vão imediatamente para o céu quando eles morrem, não se faz necessária nenhuma preparação especial de caráter para a segunda vinda. E essa é uma grande diferença entre as crenças, entre nós os adventistas e as outras religiões. E essa, inclusive, é a razão pela qual a maioria dos cristãos, protestantes e evangélicos, e eu lamento dizer que muitos adventistas também, creem que a salvação acontece por uma justificação forense ou legal, onde Deus nos declara justos e ponto final. Nossa vida passa, sim, por muitas transformações, mas tem um limite, porque nós somos pecadores, é o que nós somos e não tem jeito. E creem que a perfeita obediência à santa lei de Deus ou não é necessária, como no caso das outras religiões, ou não é possível, como muitos adventistas pregam e pensam. Eu diria que a maioria. E nós não estamos falando de perfeição absoluta, porque a perfeição absoluta pertence a Deus. Nós estamos falando de perfeita obediência a Deus. Mas para a maioria dos cristãos, protestantes e evangélicos, não é necessário isso. Porque Deus nos declara justos, apenas creia nisso e será salvo. Mas nesse tipo de teologia não cabe o estar pronto. Sabe, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante para a volta de Jesus. Simplesmente creem que preparação é ficar se levantando, pedindo perdão e se levantando cada vez que você cair, porque cair é inevitável. E eles dizem assim, isso é vitória, isso é preparação. Mas a Bíblia, meus irmãos, apresenta a ideia de que Deus está esperando e não pode vir para a sua colheita até que ela esteja madura. Leia lá em Marcos, no capítulo 4, verso 26 a 29. Mas vamos supor que o povo de Deus nunca se apronte, seja porque não possa, seja porque não queira. Se é assim, então a Bíblia e Jesus mentiram, porque Jesus disse em Apocalipse 3, 21, eu venci. Mas ele não para por aí. Ele diz ainda à igreja de Laodiceia, a mim e a você, que devemos vencer assim como também ele venceu. Fica claro através da palavra de Deus que precisa haver o estar pronto.
e a vitória como Jesus venceu. Mas se não há uma preparação, se não há essa mensagem, Jesus vai precisar admitir que ele se enganou e que, na verdade, o seu povo não pode vencer e não vai vencer. E que seu padrão para esse povo, na verdade, é muito elevado. E ele nunca esperou de verdade que pudesse ser alcançado. E nós, por nossa vez, os adventistas do sétimo dia, nós acabamos entendendo errado a Cristo. Já tem mais de um século. Nós estamos pregando e crendo que ele pediu obediência à sua lei, quando a obediência, na verdade, é impossível. Sabe de onde veio esse tipo de teologia que diz que não é possível perfeita obediência à lei de Deus? Veio de um calvinismo adaptado para o adventismo. Porque, segundo o ponto de vista calvinista, enquanto alguém for possuidor de uma natureza pecaminosa, a persistência em pecar será inevitável e, portanto, desculpável. Mas isso nega completamente a crença adventista no dia da expiação. E, meus irmãos, diminuir as expectativas de Deus para desculpar um povo que é descuidado e morno é um insulto à divina justiça, é um insulto ao poder de Deus. Mas vai haver um povo fiel. E é exatamente nessa direção que Deus tem conduzido aqueles que têm dado ouvidos ao seu chamado. Ele deu o próprio sangue pelos seres humanos para a completa redenção da raça humana. Esse é um investimento caro demais, meus irmãos, se esse sangue não realizar aquilo que se propôs. Porém, ao olhar aqueles que seriam salvos, aqueles que atenderam a esse elevado chamado, Jesus ficou satisfeito. Se o sangue de Cristo não tem esse poder, o Evangelho eterno e o poder de Deus são lançados em descrédito, e Deus estará eternamente envergonhado por ter pedido algo que ele não pôde cumprir, algo impossível, algo absurdo. Entenda que, muito embora Cristo tenha morrido por nós, pagando o preço por todos os nossos pecados e feito grandiosas promessas, precisa haver uma resposta de nossa parte. Nós somos cooperadores com Deus. E sem um povo verdadeiramente pronto para a segunda vinda de Cristo, e sem uma compreensão de qual é nossa missão como povo de Deus, o Senhor não pode retornar. Como juiz, Deus não pode aprovar o impenitente, seja indivíduos ou seja um movimento. E ao estudar a nossa história, eu percebi rapidamente que tem havido alguns equívocos com a história que tão comumente tem sido propagado hoje em dia. A verdade sobre o que aconteceu em 1888, sobre o começo da chuva serôdia, o alto clamor de Apocalipse 18, tem sido acobertada e mal entendida. E isso, meus irmãos, trouxe e tem trazido consequências tão trágicas. Quando a gente não conhece a nossa história, com todos os detalhes, meus irmãos, mesmo detalhes feios que possam existir, nós também deixamos de compreender muitas coisas no tempo que se chama hoje. E nós também ficamos como presas fáceis do futuro e do desastre. É impossível para qualquer pessoa, em qualquer lugar, entender os acontecimentos atuais de forma certa se tem os fatos de seu passado distorcidos. A verdade nada perde por reexame detalhado, seja doutrina teológica ou as afirmações sobre o que aconteceu na nossa história eclesiástica. Veja o conselho. Nenhuma verdadeira doutrina perderá algo por rigorosa investigação. Estamos vivendo em tempos perigosos e não nos convém aceitar tudo que se reivindica ser verdade sem detido exame. Nem podemos dar-nos ao luxo de rejeitar algo que produza os frutos do Espírito de Deus. Mas devemos ser suscetíveis à instrução, mansos e humildes de coração. O Senhor determina que nossas opiniões sejam postas a teste. Se você tem uma opinião diferente, coloque sua opinião a teste. Se eu e você nos negarmos a colocar as nossas opiniões a teste, seja em relação a doutrinas ou também em relação a interpretações históricas, podemos ter certeza de que nossos inimigos, mais cedo ou mais tarde, vão fazer esse serviço por nós. Tudo que você e eu cremos ser verdade será desafiado. Se Deus tem falado por meu intermédio, chegará o tempo em que seremos levados perante conselhos e perante milhares por causa do seu nome. E cada um de nós terá que dar as razões de sua fé. Então chegará a mais severa crítica sobre cada posição que tem sido assumida pela verdade.
Quando essas palavras foram escritas, importantes fatos da história denominacional estavam acontecendo. Hoje, certas interpretações sobre essa mesma história têm assumido quase que uma forma de autoridade de doutrina. Não se pode questionar e não se pode discordar. Eu quero pedir que ousemos ao menos investigar. É o único meio, única maneira de a verdade histórica ser diferenciada, distinguida da tradição dos anciãos. Gostaria de que nós considerássemos a possibilidade de o episódio de 1888 de nossa história estar nas neblinas dessa tradição. Pelo menos considere. Os fatos devem ser separados daquilo que é fantasia. E aqui nós precisamos nos lembrar da íntima relação que existe entre arrependimento e o dia da expiação. A purificação do santuário fica comprometida quando nós não entendemos o incidente histórico de 1888 e também sem que o nosso problema espiritual seja resolvido. E alguns podem perguntar, que problema espiritual? Nós estamos muito bem, nós estamos crescendo a cada dia. Por isso que se faz necessário Jesus dizer assim, e não sabes que és desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Note essa declaração da irmã White ao presidente da Associação Geral, Olsen, 4 anos após a Assembleia de Minneapolis. O pecado cometido no que aconteceu em Minneapolis permanece nos livros de registro do céu, assinalados contra os nomes daqueles que resistiram à luz, e permanecerá nos registros, até que se faça plena confissão e os transgressores se apresentem em total humildade perante Deus. Alguns escritos posteriores, que vocês vão ter a oportunidade de conferir nas demais mensagens deste congresso, indicam que a plena confissão nunca foi feita. E essa experiência de total humildade perante Deus não foi vista na maioria deles. Aqueles irmãos, na verdade, já morreram todos. Mas isso não quer dizer que os registros lá nos livros do céu foram automaticamente apagados. Foi registrado o pecado coletivo, bem como o pecado pessoal. A verdade fundamental que tem tornado os adventistas do sétimo dia um povo único é justamente a crença de que a morte não purifica os livros de registros celestiais. A purificação deve ocorrer no juízo investigativo. Existe um dia de expiação coletivo e final. A questão em debate, meus irmãos, não é nós discutirmos a salvação desses líderes. Eles estão salvos, eles se perderam, esses queridos líderes, eles estão dormindo e descansando. É verdade, eles resistiram à mensagem um século atrás, mas hoje eles estão aguardando que Deus, o único capaz de julgar pensamentos, intenções e sentimentos, Deus os julgue. Mas o que nós queremos levantar aqui é a questão da finalização da obra de Deus sobre a terra. Nós precisamos recobrar nesta nossa geração a bênção valiosíssima que os nossos irmãos de um século atrás sonegaram ao mundo e ao nosso povo também em grande medida. Veja essa impressionante citação. A relutância de ceder opiniões pré-concebidas e aceitar esta verdade constitui a base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor por meio dos irmãos Wagner e Jones. Ao estimular essa oposição, Satanás conseguiu afastar de nosso povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus ansiava conceder a eles. O inimigo os impediu de obter aquela eficiência que poderia ter sido deles em levar a verdade ao mundo, da mesma forma que os apóstolos a proclamaram, depois do dia de Pentecostes. A luz que deve iluminar toda a terra com a sua glória foi resistida, e pela ação de nossos próprios irmãos tem sido em grande medida conservada afastada do mundo. Em Cristo, meus irmãos, nós somos um corpo, uma cidade, ou uma comunidade espiritual. E os pecados deles são nossos pecados, sim. Por quê? Porque o filho carrega o pecado do pai? Não. Mas porque, por ignorância muitas vezes voluntária ou por muito preconceito, nós temos andado pelo mesmo caminho que andaram em relação à rejeição e incompreensão da mensagem. O corpo está morno. E não fui eu quem disse isso.
foi aquele que não pode mentir. O corpo tem uma doença espiritual que pode ter tido origem exatamente em 1888. E nós hoje? O que nós temos que ver com isso? Hoje, eu e você, nós somos chamados por Deus a cumprir o que uma geração passada falhou em fazer. Aceitar finalmente toda a luz e receber a chuva serôdia mediante arrependimento e contrição. Nós sabemos que vamos enfrentar o dia da expiação como indivíduos, mas como igreja também. Se nos negarmos a estudar novamente a nossa história, a culpa de gerações passadas vai cair verdadeiramente sobre nós. Nós estamos sendo tão verdadeiramente provados quanto os nossos pais o foram quando eles ouviram a mensagem da boca de Jones Wagner. Sabe, meus irmãos, 1888 é mais do que um mero evento histórico. E Deus não vai permitir que continue por mais tempo um evento coberto pelo pó no porão do Adventismo, completamente esquecido por nossa geração ou imensamente mal contado. Deveríamos ser o último povo sobre a terra a abrigar, no menor grau que seja, um espírito de perseguição contra aqueles que estão levando a mensagem de Deus ao mundo. Esse é o mais terrível aspecto da falta de espírito cristão que já se manifestou entre nós desde a reunião de Minneapolis. Em algum momento, será visto em seu verdadeiro caráter, com todo o peso dos ais que dele resultou. Veja que isso é como uma profecia, porque eu creio que esse momento, esse tempo, realmente chegou. Ali disse, em algum momento, esse momento chegou. Um ex-presidente da Associação Geral também reconheceu que essa questão de 1888 deve permanecer um contínuo teste entre nós, até que finalmente vençamos completamente a nossa rejeição da mais preciosa luz, até que finalmente paremos de ser rebeldes. Veja só, alguns podem se sentir incomodados diante da ideia de que Minneapolis seja mencionado aqui, eram as reuniões de 1893. Sei que alguns têm se sentido ofendidos e incomodados diante de qualquer comentário daquela assembleia e da situação de lá. Mas tenhamos em mente que a razão porque alguém esteja se sentindo assim é tão somente um espírito insubmisso de sua própria parte. Tão logo nos submetamos inteiramente e humilhemos o nosso coração perante Deus, a dificuldade se esvairá completamente. A própria ideia de que alguém se ofenda revela imediatamente a semente da rebelião no coração. Se falhamos numa ocasião, o Senhor nos lançará ao chão novamente. E se falharmos pela segunda vez, Ele novamente nos lançará abaixo. E se falharmos uma terceira vez, o Senhor nos porá por terra uma vez mais. Em lugar de nos sentirmos incomodados com a ideia de que o Senhor nos esteja repetidamente lançando ao chão, sejamos gratos e louvemos ao Senhor incessantemente, pois isso é misericórdia e compaixão da parte de Deus. Qualquer outra coisa diferente disso será a nossa ruína e destruição. E hoje pode haver alguns que também se sintam ofendidos e incomodados de que se proceda uma tal investigação da nossa história. Por que prestar tanta atenção num passado tão trágico? Por que já não esquecer logo de uma vez e seguir adiante a partir de agora? Segundo esse presidente da Associação Geral de 1893, sentimentos de ressentimento e incômodo a respeito do que aconteceu em 1888 mostram que o coração está em guerra com o Espírito Santo de Deus. Talvez o Senhor o tenha impressionado a dizer o que lhe disse. E Ellen White também nos lembra que há um terrível perigo de nós esquecermos do nosso passado. Diz ela o seguinte: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Ou seja, se nós não contarmos a nossa história exatamente como ela aconteceu, perdemos, meus irmãos, os seus preciosos ensinos. E aí então tudo temos a temer quanto ao futuro. Veja o que Jones disse na mesma sessão de 1893. Coisas que estão por vir ser-nos-ão mais surpreendentes que as que surpreenderam os que estavam presentes em Minneapolis. Mais surpreendentes do que tudo que já vimos até o momento. E, irmãos, será exigido de nós que recebamos e preguemos esta verdade. Porém, a menos que desarraiguemos do coração
toda a fibra daquele Espírito manifestado ali, trataremos a mensagem e o mensageiro por meio do qual ela é enviada, da forma como Deus disse que tratamos essa outra mensagem, a de 1888. Defrontar a verdade plena, meus irmãos, não é ser crítico. A verdade a respeito do passado não somente ilumina o misterioso presente, mas também transmite esperança para o desconhecido futuro. A verdade plena é sempre boas novas. Na verdade, se nós desejamos obter uma experiência de fé, é estritamente necessário que haja um pleno conhecimento da verdade. Mas até que estejamos dispostos a defrontar a verdade, todo o nosso proceder, nossa forma de agir estará fadada ao fracasso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sob a direção de Deus, a história deve nos levar a um confronto com o que aconteceu de verdade. Sabe, meus irmãos, o amor de Deus requer que o evangelho de boas novas eternas vá ao mundo todo e que seja proclamado com poder. Mas Deus também deixa bem claro que Ele não pode derramar o seu poder, as suas bênçãos, a tão sonhada chuva serôdia, à confusão em nosso meio, em nosso arraial. Tanta diferença de opinião, tantos diferentes discursos. Mesmo Baal não pode adicionar as suas falsas bênçãos livremente a um povo dividido, hesitante entre duas opiniões. Nós precisamos decidir. Escolhei hoje a quem servais é o conselho que Deus nos dá. Você precisa estudar, pesquisar, orar e tomar uma decisão. Deus não pode conceder um poder sobrenatural sobre sua igreja como um todo, simplesmente porque alguns insistem e imploram para que todos aceitemos plenamente a verdade. E esses adventistas do sétimo dia conscienciosos, meus irmãos, não dobrarão os joelhos a Baal. Eu convido a você que não dobre os joelhos a Baal. E esses não permitirão que Baal tenha êxito em silenciá-los, porque eles estão conscientes de que são membros do corpo de Cristo e permanecerão firmes, como o fez aquele solitário no templo, que insistia: não façais da casa de meu pai casa de comércio. Talvez nós sejamos tentados a pensar ou dizer: parem de falar essas coisas, parem de trazer a nossa história à tona, lutem pela igreja. Queridos amigos, o que é lutar pela igreja para você? Querer saber a plena verdade não é ser crítico e não é desejar ser descobridor das faltas dos irmãos. É querer não mais perpetuar o erro, não mais andar em desonra a Deus. Meus irmãos, nós não devemos ter medo de enfrentar a verdade a nosso respeito. Mas a revelação nos diz quando nós devemos temer. Por isso que nós resumimos nessa frase: tudo temos a temer quanto ao futuro, ao nos esquecermos da nossa história passada. Queridos amigos, a verdade vence quando o santuário celestial for finalmente purificado. E é exatamente isso que o nosso sumo sacerdote está tentando fazer desde 1844. A luz de 1888 era justamente o poder de Deus capaz de purificar completamente do pecado, tornando possível que a obra da purificação do santuário celestial fosse finalmente terminada. E Jesus então pudesse tirar as vestes sacerdotais e vestir as reais. E não é com isso que nós temos sonhado tão longamente, povo do Senhor. Eu vos convido a assistir a todas as 18 palestras em sua sequência. E então, o seu próximo passo, o nosso próximo passo, será de pela primeira vez tomar uma decisão consciente. Nós temos ousado tomar decisões sem ao menos nos dar ao trabalho e a coragem de ouvir o que o outro tem a dizer. Não façamos mais assim. Que o Espírito da verdade nos guie a toda a verdade. Temos sérias escolhas a fazer. Devoção completa, ou a um Senhor ou ao outro. Amar a verdade, mesmo que revele coisas vergonhosas na nossa história, ou abraçar a operação do erro. Você escolhe, você decide. E as implicações de tal decisão são tremendas para se contemplar. Eu convido você agora a orar comigo. Querido e grandioso Deus, nós estamos, Pai, felizes e agradecidos, Pai, porque o Senhor ainda está lidando conosco, ainda está nos chamando
ainda bate à porta do nosso coração. Mas, Pai querido, nós sabemos que o tempo exige de nós que nós tomemos decisões. Por favor, conduza o teu povo para que tome decisões ao lado da verdade. Nos ajude a amar a verdade, a abraçar a verdade, a querer a verdade, Pai, a qualquer custo. Por favor, Senhor, guia o teu povo para que abra os olhos e possa entender, e possa ouvir, e possa, Pai, recolher a verdade em nossos corações. Nós imploramos estas bênçãos, Pai, sobre o teu povo que está espalhado sobre toda esta terra. Que o Santo Espírito habite em nosso coração e expulse de nós toda a ideia preconcebida que não pertence à verdade, que não pertence a Ti. Nós pedimos esta obra milagrosa, Pai. Converta os nossos corações e abra a nossa mente para entender cada verdade que o Senhor apresentar a nós. Nos ajude, Pai, a nos arrependermos e nos convertermos dos nossos maus caminhos. Nos ajude a seguirmos em santidade de vida diante da Tua presença. Nós queremos ser instrumentos em Tuas mãos e queremos ver Jesus voltar. Precisamos, Pai, do Teu grande poder sobre a Tua igreja. Toque, Pai, a Tua igreja uma vez mais. Nós oramos, Pai, pelos líderes, pelos membros, pelo Teu povo espalhado por todos os lugares. Por favor, Senhor, transforma-nos numa igreja que tenha poder, numa igreja, Pai, que seja santa, que seja pura. Purifica, Pai, os nossos corações, purifica a Tua igreja. Nós imploramos estas bênçãos e nós agradecemos imensamente por Tua misericórdia e Tua paciência para conosco. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.